Paz de Cristo também? Então vem aí pra noite mexicana, vai ser benção. Então vai passar ali no telão o filme do Chaves, vai ser bem. Tô brincando, isso não vai ter não. É brincadeira, não vai ter não. Tá? Mas vai ser benção. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Glória a Deus. Olha, eu faço aqui um apelo para você. Venha amanhã. A cada dia dessa conferência nós estamos ungindo por um propósito diferente, tá? Hoje nós vamos ungir aqui por causas pessoais. Causas pessoais. E amanhã vai ser uma unção por cura, tá? Por pessoas doentes. E eu vou falar amanhã o pastor Hernani vem aí. Eu não tinha combinado com ele, mas eu vou, dentro da disponibilidade, vamos ver o que o Espírito Santo fala, mas eu vou dar essa indicação que a gente vai orar no final. Se for o caso, falar sobre cura, orar por cura. Ele tem sido, nos últimos tempos, uma das maiores autoridades no Brasil, né, em oração, não só por batismo com o Espírito Santo, por cura, né, por manifestações de dons do Espírito. Então, eu faço esse apelo e eu dou essa informação que muita gente não sabe disso. Então, amanhã vai ser um dia muito estratégico para a igreja. De repente, você trazer um amigo, quem sabe até alguém enfermo, né? Doente, vai ter um momento específico para isso, tá? Trazer alguém que precise, entenda, né? Que é importante para a sua vida, né? Ver a manifestação dos dons, do poder de Deus. Então, eu tenho certeza que vai ser um dia muito, muito estratégico. Então, coloca na sua agenda, não é só para você não vir, mas de repente, não é só questão de você vir, mas talvez alguém que você conheça, muito importante, você poder trazer para cá e ser abençoado, tá bom? A agenda do pastor Hernandes não é fácil, a gente conseguiu com bastante antecedência, não é simples, né? Até as outras igrejas de São Paulo pediram, a ver se não podia estender, mas só tinha esse dia, então vamos aproveitar, né? E esse momento especial. Tá bom? Quem achou o Provérbio 18, 21, dá um glória a Deus. Diz aqui: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Só aqui. Feche seus olhos, Pai, pedimos a tua bênção, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, possa falar com clareza aos nossos corações, mas não só falar, Deus, mas através da manifestação da Tua Palavra, Senhor, que o Teu poder, que o Teu Espírito, Senhor, se manifeste em nosso meio, Deus, trazendo vida, direção, transformação e bênçãos da Tua parte, Deus. Todo e qualquer tipo, Deus, de distração, todo e qualquer tipo, Deus, de área ou ataque ou seta maligna, seja neutralizada agora pelo Teu poder, pelo poder do Teu Espírito, Deus. Estende as mãos aqui, Senhor, na Rua dos Trilhos, 260. Enche, Deus, o Teu povo, Deus. Nos dá graça, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amigos, meus irmãos, nós estamos na conferência Profetizando. E o nome é muito sugestivo, principalmente para esse início de ano. Profetizar, falar sobre coisas que vão acontecer, trazer a vontade de Deus para a igreja, para a terra, para as nossas vidas. E por que ela é propícia? Porque o mundo espiritual, ele se movimenta, ele trabalha através de palavras. Palavras mexem com o mundo espiritual. E tanto pode ser para o lado bom, quanto para o lado ruim. Ao mesmo tempo que com a sua voz, com as suas palavras, você pode fazer orações, deprecações, súplicas a Deus, ações de graças, intercessão por alguém. Você pode fazer tudo isso. Mas também, através das suas palavras, você pode fazer encantamentos malignos, feitiçaria, murmuração, maledicência, e atraindo assim sobre a sua vida todo tipo de sorte de malignidade sobre a vida de uma pessoa. Tiago, ao saber disso, ao escrever sua carta, no capítulo 3, ele diz que das nossas bocas, da nossa boca pode sair bênção ou maldição. Com a nossa boca a gente pode bem dizer a Deus, com a nossa boca a gente pode praguejar a nossa vida. Através da boca você pode fazer amizade,
você pode fazer um acordo de paz, você pode elogiar, você pode edificar a vida de alguém, mas também, com a mesma boca, com a mesma língua, a gente incita a guerra. Outro dia, uma pessoa muito influente, né, fez uma declaração e houve uma guerra ministerial por conta de uma frase, uma declaração de um grande líder. Há pouco tempo atrás, né, autoridades, a esposa do presidente, deu uma declaração, gerou um desconforto internacional por conta de uma opinião, de uma coisa que falou indevidamente. Com uma palavra, você incita uma guerra, você incendeia uma região, você acaba com uma amizade. Então, as palavras têm muito poder e a gente tem que ter muito cuidado. E todo crente sabe disso. Porque você sabe, porque você é um aluno da escola, né, da palavra, você é um aluno que entende a Bíblia Sagrada, você é um assembleano que gosta de Bíblia. E você já leu Mateus capítulo de número 12, quando a palavra de Deus diz que toda palavra frívola dita diante dos homens será posta em juízo perante Deus. E naquele grande dia, diz a palavra de Deus, que pelas nossas palavras nós seríamos justificados, ou pelas nossas palavras nós seríamos condenados. Eu me lembro, quando eu dava aula, treinamento em empresas, fora da igreja, uma vez eu pedi para um aluno, devia ter uns 45 anos na época, ele e o mais novo, e eu pedi para ler um texto, a gente estava interpretando algo, e ele não conseguia, ele gaguejava, e eu sabia que ele sabia ler, eu sabia que ele tinha capacidade cognitiva boa, mas ele se embaralhava no entendimento, nos pensamentos. Eu falava assim para ele: rapaz, mas por que você não lê? O que aconteceu? E ele dizia assim: ah, professor, nada, é assim mesmo. Desde pequeno minha mãe dizia para mim que eu sou burro pra caramba. Eu sempre ouvi isso daí, que eu sou burro, e eu sei que eu sou burro mesmo, né? Então eu não consigo. Uma palavra maldita entrou no coração da pessoa e causou bloqueios para o resto da vida. Ele acreditou e ele levou para a sua vida achando que ele não conseguia, que ele era burro, que ele não desenvolvia. Muito cuidado com o que você fala dentro de casa, com o que você nutre para os teus filhos, com o que você profere como sentença, você como autoridade sobre os teus filhos, você é uma autoridade espiritual. Tem gente que para o filho fala: você é burro, você não presta para nada, você não vai dar para nada, você é um imprestável, você é ruim, e começa a falar sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu negócio, sobre o seu emprego. E as palavras, elas têm poder no mundo espiritual, porque palavras são sentenças, palavras são sentenças. Números capítulo de número 21, a Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel está caminhando no deserto, quando havia uma escassez naquele momento, um momento de provação, tinha pouca água, tinha pouca comida, e Deus proveu a comida para eles através de um pão que caía do céu, que nós chamamos hoje de maná. Era uma provisão de um momento muito difícil, que eles não podiam viver, eles não podiam produzir, não podiam plantar, a pecuária era inexistente ali, e Deus, de forma sobrenatural, deu comida, caindo do céu para aquelas pessoas. Quando eles têm aquele alimento, capítulo 21, versículo 4, versículo 5, eles começam a reclamar que falta água, e eles reclamam do pão. E eles dizem: a nossa alma está cheia, farta desse pão tão vil, desse pão maldito. E eles chamaram o pão que Deus deu para eles de forma sobrenatural de maldição, de maldito, de vil. E Deus não se agradou das palavras que eles disseram. E não se agradou tanto que diz a Bíblia que ele envia serpentes ardentes e começa a picar o povo. Era uma maldição sobre aquele povo e eles começam a morrer. O povo começa a sucumbir mediante as suas palavras. E se não fosse a intervenção de Moisés levantando uma serpente de bronze para aquelas pessoas serem curadas, ia morrer muito, muito mais gente. E o que é o pão? O pão era a provisão. O que o pão é? O alimento, é aquilo que Deus dá para a nossa subsistência. Então a nossa relação com o pão não pode ser uma relação de reclamação, de murmuração, porque Deus não gosta desse tipo de coisa, mas de gratidão. Jesus nos dá a forma de lidar com o pão diário. Quando ele diz sobre o pão, você tem que proferir palavras dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele nos ensinou isso. Jesus também nos ensinou que se o recurso for pequeno, se o pão for de pouca quantidade, se aquilo que Deus te deu seja insuficiente a princípio para as suas necessidades, a nossa atitude ainda assim deve ser de gratidão. Quem sabe aquilo que vem para suas mãos, talvez
não dê para pagar as contas até o final do mês, talvez não faça realizar os seus desejos, as suas necessidades, você queria fazer tanta coisa, mas o momento é tão escasso. Mas mesmo escasso você está de pé, mas mesmo escasso Deus tem sustentado. Mesmo aos 45 do segundo tempo, a provisão chega na sua vida de uma forma sobrenatural. E aí a Bíblia me ensina, com Jesus, que quando uma multidão, milhares de pessoas à sua frente, precisando comer, famintas, trazem para Jesus um punhado de pão, 5 pãezinhos, não tem muito o que fazer, e com aquele punhado de pão, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de brigar, ao invés de ficar triste, ele levanta os céus e dá graças a Deus. E depois que ele levanta os céus e dá graça, e com a sua boca profere bênçãos, a gratidão diante de Deus, você conhece o texto, começa a vir a multiplicação. Então, quando eu lanço palavras de gratidão para a minha provisão, eu lanço sentenças de multiplicação sobre a minha vida. Cada vez que eu agradeço a Deus por aquilo que Ele faz, eu estou atraindo a bênção de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida e sobre aquilo que eu tenho. Em Daniel, capítulo de número 10, diz a Bíblia Sagrada que esse profeta está na Babilônia. E num determinado momento ele começa a buscar a Deus de forma diferente. Durante 3 semanas completas, ou seja, 21 dias, diz a Bíblia Sagrada que ele não comeu nenhum manjar desejável na sua boca. Ele não tomou vinho, ele não se alimentou de carnes, ele não ungiu a sua cabeça em sinal de prostração, em sinal de humilhação diante de Deus. E Deus percebendo o que ele estava fazendo. Termina os 21 dias e no dia 24 ele recebe uma visitação extraordinária. Um ser aparece na sua frente. O seu rosto é como um relâmpago reluzente, seus olhos são como tocha de fogo, os seus pés são como um latão polido, seu corpo ele era revestido de um linho e no seu cinturão era um cinturão de ouro fino. E aquele ser manda Daniel ficar de pé, que ele cai como morto na presença desse ser sobrenatural. E ao ficar de pé, ele diz assim: Daniel, homem muito amado, fica de pé, porque desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a se humilhar e a buscar uma resposta, a buscar entendimento, foram ouvidas suas palavras nos céus, e eu vim por causa das tuas palavras. As palavras deles foram ouvidas, e Deus movimentou para dar uma resposta por causa das suas palavras. As nossas palavras diante de Deus geram respostas. As nossas palavras direcionadas a Deus não ficam no teto, não ficam no vazio, não ficam na nossa consciência, não ficam no vento, não ficam perdidas, mas elas têm uma direção exata, elas têm um local certo para chegar, são colhidas diante de Deus e Deus traz resposta, porque a gente não serve a um Deus morto, a gente não serve a uma religião apenas, nós estamos aqui porque Deus é verdadeiro, Ele é vivo, Ele fala conosco, Ele nos responde, Ele interage conosco. Tiago capítulo 4 vai dizer: nada tens porque nada pedis. Quando você não pede, você não recebe. Tem muita coisa da nossa vida que não é modificado porque a gente não apresenta para Deus, porque a gente não chega com palavras diante do Senhor. E aí você diz assim: mas Deus não sabe das coisas, Ele não é onisciente, mas aprove Deus pela sua palavra, aprove a Deus pela forma de interagir conosco. Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele tem resposta para quem clama para Ele, Ele tem resposta para quem se aproxima dele. Se você não se aproximar, se você não falar, nada vai receber, mas à medida que você chega diante dele, fala: eu estou aqui, e começa a incomodar os céus, ele ouve. A Bíblia diz que ele sai de Jericó, tinha muita gente enferma, muita gente necessitada, mas um clamou de forma diferente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu o clamor daquela pessoa. Era um improvável, não tinha dinheiro, não tinha saúde, mendigo, à beira do caminho, mas Jesus não faz seleção hoje para saber o seu emprego, o seu nível de escolaridade, a sua influência, onde é que você mora. Ele está vendo o seu coração, Ele está vendo o seu quebrantamento, e para quem tiver voz e liberar a palavra para o céu, as palavras serão ouvidas. E se tiver clamor, mais ainda, tem revelação da parte de Deus, porque a Bíblia ainda diz que clama a mim, pode clamar, porque eu vou te responder, vou te anunciar, vou te mostrar coisa grande e firme, que tu nem sabe, você nem imagina. Eu tenho um projeto grande, eu tenho coisas grandes para fazer, eu tenho
tem poder para fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você pede, muito mais do que você imagina. Há poder nas palavras diante de Deus. Há um Deus que quer ouvir o seu clamor, há um Deus que quer ouvir as suas palavras, há um Deus que quer interagir contigo, há um Deus que quer muito e muito e muito mais. Alguém aqui, há muitos anos atrás, era um trator de oração no meio da madrugada, mas hoje, coitado, hoje você dorme, hoje você não tem tempo, hoje você não consegue, hoje você não aproxima, hoje você não fala, hoje você não adora, hoje você não interage. Esse não é o projeto de Deus para a tua vida, não. Volta ao primeiro amor, porque Deus tem coisa grande para fazer na tua vida. Volta a clamar a Deus, que Deus vai te revelar. Volta a queimar a lenha, porque tem fogo no altar para a tua vida, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse é o desejo de Deus para a tua vida. O fogo vai arder continuamente. Bota a lenha, bota a adoração, se aproxima de Deus, coloca essa engrenagem para funcionar, porque tem bênção de Deus hoje. Eu ainda acredito num Deus que interage. Eu sou pentecostal, a nossa igreja é pentecostal. Me desculpe quem não entende, quem não gosta, mas eu ainda acredito num Deus que responde. Eu ainda acredito num Deus que levanta os seus profetas, que dá sonho, que fala, que dá direção. Há poder no nome de Jesus Cristo. Pastor, é só falar então, a poder das palavras? É só falar? Não, você tem que ter vida com Deus. À medida que você se aproxima de Deus, quanto mais você se alinhar com Deus, mais Deus vai te responder. Quanto mais a sua vida estiver na direção que Deus quer que esteja, mais tem poder as suas palavras. Isso é bíblico, ouça isso. Talvez Deus te trouxe aqui só para isso. Eu quero alinhar a tua vida, porque eu quero te responder, fazer coisa grande contigo. Eu quero alinhar-me com você. Eu quero que você viva o meu propósito e coisas grandes nessa terra. Pastor, como é que funciona isso? Isso é verdade? Bem, a Bíblia diz que teve gente que se alinhou tanto com Deus, que vivia uma vida tão santa com Deus. Profeta Samuel, que nenhuma das suas palavras caía por terra. Sabe o que significa isso? O que ele falava, Deus cumpria e assinava embaixo. O que ele proferia funcionava. Pastor, isso é uma coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento você não tem fundamento para esse tipo de coisa. Eu não sei se funciona. Ah, é? Então abra a tua Bíblia lá em João. Quando Jesus, o nosso Senhor, diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quem está alinhado comigo pede e o Pai responde. Jesus está dizendo: quem me tem na sua vida e quem vive o meu propósito, quando começa a orar, as coisas fluem e acontecem de uma forma visível, dinâmica e verdadeira. Milagre acontece. Havia um homem na Bíblia Sagrada que começa a orar, que começa a ver uma movimentação espiritual ruim nos seus tempos. Você lembra que o rei era Acabe? E esse profeta chamado Elias, ele precisa de uma intervenção para mostrar que Deus era Deus. E ele, de uma forma assim muito corajosa, ele levanta sua voz e diz que durante os próximos anos, nem chuva e nem orvalho cairia na terra. Tiago, dizendo na sua carta sobre esse período, ele diz que durante 3 anos e meio, nem chuva, nem orvalho caiu na terra, de maneira que a terra não produziu seu fruto, e a terra não germinou, e houve seca e fome. Através da palavra de um homem, a geografia foi mudada, os céus foram travados e as coisas foram modificadas. Há poder nas palavras quando você está direcionado por Deus. Um dia Jesus teve fome, e ele encontra, nesse momento de fome, uma figueira. A Bíblia diz que ela estava farta de folhas. Significa que ela estava enganando, ela estava mostrando uma coisa que ela não era. Ela estava dando a entender que ela deveria ter frutos. Mas quando Jesus chega próximo, não tinha um figo sequer. E ele fica tão irado que ele não toma uma decisão de acabar com aquela árvore de uma maneira como a gente pensa. Se você não gostasse de uma árvore, o que você faria? Você pega um machado e corta. Se fosse no nosso tempo, a gente ia falar com os discípulos, com os amigos, falar: pode jogar fora, pode queimar, pode serrar, pega o serrote ali. Jesus não falou nada disso. Sabe o que ele diz para aquela árvore? Nunca mais nasça fruto de ti. E diz a Bíblia Sagrada que aquela árvore secou, porque há poder nas palavras. Há poder naquilo que a gente fala. Há poder quando a gente interage no mundo espiritual. E deixa eu lhe dizer, o mundo espiritual é por isso que ele não quer que você fale. É por isso que ele quer que você se cale. É por isso que o mundo espiritual vai tentar
a forma do inimigo de todas as maneiras que você não use aquilo que Deus tem e te ensinou e que é uma arma potente nas suas mãos. Ele vai tentar te calar. Quantas pessoas já tiveram aquele sonho que acorda no meio da madrugada como se alguém estivesse te asfixiando? Que você não podia falar, não podia respirar. E você numa batalha no meio da madrugada, meio que espiritual, para calar, que o dali é simbólico. O símbolo da serpente é isso, é ela que se enrola no pescoço, ela que sufoca, ela que tenta calar a sua voz. Os discípulos foram constrangidos no livro de Atos para que não anunciassem o nome de Jesus, para que não falassem, eles foram ameaçados de prisão, de ter a liberdade cerceada, mas eles diziam: eu prefiro obedecer a Deus, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eles foram chamados para isso. O diabo quer parar as palavras que saem da sua boca. O diabo não quer que você se alinhe com Deus e que você não fale da maneira correta. Por quê? Porque uma vez que você profere, vindo da parte de Deus, você começa a gerar. Começa no mundo espiritual e depois vai para o mundo físico. Quando você começa a falar, quando você recebe palavras, começa a ser gerado na sua vida. Durante essa conferência está sendo gerado coisas na nossa vida, coisas na nossa igreja, coisas na sua família, coisas no seu trabalho. E você sempre vai ser constrangido a não receber, porque são essas palavras que vão mudar tudo, mudam a nossa trajetória. Quem não viu algum dia na igreja e você estava sem rumo e de repente no meio de um culto uma palavra entrou no seu coração, encaixou na sua alma e mudou tudo, transformou sua família, transformou sua direção, porque foi a palavra de Deus, é a palavra profética. Deixa eu te explicar o que é profecia na Bíblia Sagrada. Na palavra de Deus, profecia, profetizar significa falar em nome de alguém. Palavra profetizar significa literalmente isso, eu falo em nome de, em nome de. Talvez a parte mais fácil para a gente entender isso é a parte que a gente vê lá de Moisés, quando Moisés tinha dificuldade de falar: Senhor, eu sou um homem de pesada língua. E Deus diz para ele assim: Moisés, está certo, eu sei que você tem dificuldade de falar, faz o seguinte, você comunica com seu irmão a minha vontade, e o seu irmão Arão, que fala muito bem, vai falar com o faraó. Você faz o papel de Deus, o seu irmão faz o papel de profeta. Então o profeta é só um representante de uma voz maior que está por trás. Um profeta é aquela pessoa que encarna a vontade de Deus para os homens, vai trazer a direção de Deus para os homens. Por isso que a Bíblia diz: não desprezeis as profecias. Tem lugar que brinca com profecia, tem lugar que não acredita em profecia, tem lugar onde cessaram as profecias, e você vai ver como isso é ruim e como isso é algo maldito. Agora, se profecia falar em nome de, eu posso falar em nome de mim mesmo, eu posso falar em nome de Deus, mas tem gente que pode falar em nome do diabo. A Bíblia diz que tinham profetas de Baal, eles falavam em nome de Baal. Existiam os falsos profetas. O que era o falso? Não estava falando em nome de ninguém, estava falando em nome dele mesmo. Então ele fala e não vai cumprir, porque ele está falando do seu coração, está falando dos seus sonhos, está falando da sua emoção. Mas a Bíblia também diz que tem os verdadeiros profetas. Tem gente que recebe de Deus, tem gente que vai receber uma revelação, uma vontade, uma direção, e quando ele é utilizado, a bênção para as pessoas e a bênção para o povo. Uma vez um pastor disse para mim assim: Henrique, sabe qual foi a diferença do reinado de Davi para Salomão? Davi, o maior reinado de todos os tempos, um sujeito que até hoje ele é perseguido, dito, né, como o homem segundo o coração de Deus, o ícone. A bandeira de Israel tem uma bandeira, uma estrela no meio, que é a estrela de Davi. Ele é referência como reinado. Ele era sábio, mas o seu filho Salomão era muito mais sábio, muito mais inteligente. Mas o reinado de Salomão foi um desastre, sucumbiu, e depois da sua morte o reino foi dividido. E ele dizia: a diferença de um para o outro é que Salomão reinou apenas com a sabedoria, mas Davi tinha o seu Natã e os seus profetas. Ele interagia com a sabedoria e o mundo espiritual. Tem gente que quer levar a vida só na sabedoria, tem gente que quer conduzir as coisas só na sua cabeça, tem gente que quer tomar decisões apenas através da lógica, do que você entende, do que você calcula. Mas Deus tem uma palavra sobre as nossas vidas. Deixa eu dizer, Deus tem direção para a sua vida. Deus quer revelar a sua vontade para a sua vida. E a vontade de Deus sempre revelada é boa, perfeita e agradável. O que Deus fala para a sua vida faz sentido. A palavra profética, ela é tão importante que 1 Coríntios 14 diz assim: segui o amor com todos e com zelo buscai os melhores dons, principalmente o de
profetizar. Paulo está dizendo que existem 9 dons espirituais. Você tem o dom da fé, você tem dom de maravilha. Imagine o dom de fazer maravilha, uma perna crescer, dom de cura, qualquer pessoa doente ser curada. Mas ele diz, dentre todos, se você tiver que escolher um, o dom de profetizar, biblicamente, é o dom mais importante a ser buscado, é a orientação de Paulo. Você diz, por quê? Porque quando Deus fala algo para a nossa vida, Ele traz uma direção exata, Ele está dando um mapa, Ele está dando um roteiro, Ele está dizendo o que vai acontecer, Ele está dizendo para onde a gente vai. E a palavra de Deus e a palavra profética, deixa eu te dizer, ela não depende de circunstância para acontecer. Eu sou fruto de palavra profética, eu sou fruto de direção que Deus deu para mim de maneira sobrenatural, várias vezes na minha vida. E a direção que Deus dá, irmão, não tem nada a ver com a lógica. Quando Deus fala, você vai pensar assim, meu Deus, mas não tem nada a ver com o que eu estou vivendo, não tem nada a ver com o meu estado de vida agora, não tem nada a ver com a lógica humana, não tem nada a ver com a probabilidade. Deus não está nem aí para a probabilidade, Deus não está nem aí para os doutores, Deus não está nem aí para sábio, Deus não está aí para matemática, Deus não está aí para as circunstâncias, Deus não está nem aí para a física. Se Deus estivesse preocupado com a física, o profeta não estendia a mão, mandava se estender ali o cabo do machado e o machado não flutuava, porque a física vai dizer que o machado não pode flutuar, porque o ferro é mais denso do que a água. Mas Deus não está nem aí para isso. Se Deus estivesse preocupado com as circunstâncias, se Deus estivesse preocupado com a física, Ele não mandava Moisés caminhar de frente ao mar. E a Bíblia diz que toneladas e toneladas, litros e litros d'água são sustentados pelo poder de Deus. Eles não sucumbem, não tinha nenhuma armação, não tinha concreto, mas eles pararam no ar. Deus não está nem aí para a lógica humana. Se Deus falou, vai acontecer. Então eu quero a direção de Deus. Eu não estou aí para probabilidade. Hoje eu não vim aqui buscar a palavra de um sábio, hoje eu não vim aqui buscar a palavra de um homem entendido. Nós não viemos aqui buscar a palavra de um homem, porque a palavra de homem erra, homem cai, homem falha, mas a palavra de Deus permanece. Deus não é homem para que minta, não é filho de um homem para que se arrependa. Se Deus falou, vai acontecer em nome de Jesus. Irmão, se tem coisa que aconteceu na minha vida enquanto eu estou pastoreando, sabe o que acontece quando vem alguém falar comigo e quando Deus dá uma palavra? Irmãos, o que mais acontece comigo? Pastor, perdi meu filho, pastor, não posso engravidar. Ele está falando sobre isso aqui, o cantor, irmãos, e eu me lembro várias vezes aconteceu. Vem aqui, deixa eu orar você. Em um ano, e você vai estar apresentando o seu filho aqui na frente. Irmão, se eu perdi a conta de quantas vezes eu já vivi essa experiência de Deus abrir madre, de acontecer coisas. Por quê? Porque quando está debaixo de uma unção, de uma palavra, irmãos, a medicina tem que recuar, a justiça tem que ser invertida dos homens, a sabedoria dos homens é envergonhada, porque sabe o que Deus gosta de fazer? Ele gosta de fazer o improvável. Por quê? Para você ver que não tinha jeito mesmo, é só Deus. Deus gosta de pegar casos, Deus gosta da gente chegar numa situação extrema de casamento, de vida, de recurso. Quando você olha assim, não tem mais nada, aí você recebe uma palavra e tudo muda. Para quê? Para você entender que não foi o homem, para você entender que não foi o acaso, para você entender que não foi o conhecimento, que não foi o dinheiro, que não foi a circunstância, que não foi a economia, que não foi político, foi Deus. Foi Deus. Deus não precisa de político, Deus não precisa de empresário, Deus não precisa de homem forte, Deus não precisa de poder humano. Deus é Deus. E se Deus resolver fazer, e se Deus pegar sua caneta, e se Deus der o decreto, vai acontecer. Há poder no nome de Jesus Cristo, há poder na tua palavra. Isaías 55, versículo 10 diz assim: assim como a chuva e a neve descem do céu e caem na terra, e para lá elas não tornam, mas regam a terra e produz e faz produzir, brotar semente ao semeador e pão àquele que se alimenta. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, mas fará tudo aquilo que me apraz. Ela vai prosperar naquilo que Ele designou. Quando Deus manda uma mensagem do céu, Ele não manda por um acaso. Quando Deus envia uma mensagem do céu, Ele não envia simplesmente por enviar. Ele não está te animando, Ele não está deixando feliz no teu coração feliz, não. Ele está fazendo algo de verdade. Deixa eu dizer algo para você, e grave muito bem
isso no seu coração. Deus não tem opinião sobre a tua vida. Deus não tem uma ideia sobre você. Deus não tem uma sugestão para tu viver. Deus não tem ideia, Deus não tem sugestão. Deus tem decreto, Deus tem direção, Deus dá palavra. Você tem sugestão lá fora, você tem opinião do teu amigo, você ouve comentário de gente lá fora, mas Deus não trabalha desse jeito. Quando Deus fala, vai acontecer. Deus não brinca, Deus não erra, Deus não falha. Quando o Senhor levanta a sua voz, alguma coisa acontece. Por quê? Porque eis que velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Deus vela, Deus tem cuidado. Quando Ele profere, funciona. Você sabe qual é o problema? É que tem muita gente ouvindo opinião, gente lá de fora. Tem muita gente ouvindo vozes da sua cabeça. Mas você, ao ouvir a voz de Deus, é tudo o que você precisa. É só isso que você precisa. A palavra liberada, ela gera vida. A palavra de Deus, quando é dita, ela começa a transformar em realidade. Irmãos, a palavra de Deus não fica no vácuo, não é algo abstrato. Você não vem aqui num culto abstrato, você não está sendo animado por um pregador, você não sai daqui mais emocionado, você sai com uma palavra que vai se transformar em vida, em concretizar algo na tua vida. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A Bíblia já começa dizendo que havia um vazio, que havia trevas, que não tinha nada, era um estado caótico. E como Deus resolveu um estado caótico? Pastor, a minha vida hoje é isso, um estado caótico, trevas. A minha vida é trevas, o meu coração é trevas, a minha casa é trevas. Eu vivo a treva, eu vivo o caos, nada funciona. A Bíblia diz que esse era o estado. E como Deus resolveu? Ele não falou, chame especialistas, deixa eu chamar aqui os serafins, o que vocês acham que a gente pode fazer? Deixa eu chamar aqui o querubim, deixa eu ver o que os querubins dizem, deixa eu ver o que o arcanjo me sugere. Ele não junta nada disso. Quando o estado era caos, sabe o que Deus fez? Ele simplesmente usou o poder da sua palavra. A Bíblia diz assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Não é haja luz, vamos ver se a luz vem. Não é haja luz e talvez a luz venha. Não é haja luz e vamos fazer um processo para a luz aparecer. Deus só precisa dar uma ordem, uma palavra, uma sentença. Palavras de Deus são sentenças que vão se cumprir. E não importa o tamanho do caos, o tamanho das trevas, a palavra de Deus prevalece. A luz começa a vir, a vida começa a aparecer, as coisas começam a brotar. Alguém aqui hoje, nessa noite, só precisa de uma palavra. Uma palavra. Você veio debaixo de maldição, de treva, de caos, mas hoje Deus libera uma palavra criativa, uma palavra de vida. Deixa eu dizer, Deus vai tirar você desse caos. Deus vai arrancar gente do caos hoje. Deus vai arrancar hoje gente da tristeza, da destruição, de uma vida arrasada. Através de quê? Eu não te ofereço um curso, eu não te ofereço um livro, eu não te ofereço um programa. Eu sentencio uma palavra. Haja vida, haja luz, haja graça, haja poder de Deus, haja restauração. Há poder no nome de Jesus. Quer um homem, quer não, há poder no nome de Jesus. Vocês me ouvem? Mundo espiritual, você me ouve? Demônios, vocês não têm poder hoje aqui na Rua dos Trilhos. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E haja. Pastor, o que eu vim aqui fazer hoje? Eu não venho num culto de derrota, de morte, de palavra de maldição, não. Você veio aqui porque há uma autoridade sobre esse lugar. E a ordem é abençoar, e a ordem é marchar, e a ordem é plantar, e a ordem é edificar, e a ordem é crescer, e a ordem é multiplicar, frutificar, avançar. Toda barreira cai em nome de Jesus. Toda barreira e toda muralha seja destruída em nome de Jesus. Todo mar seja aberto hoje em nome de Jesus. Recebe renovo, recebe graça de Deus.
Manarassure Manarasu. Araina Lora Manaracandarassus. Araina Lara Manarasui. Aramanaracandará. Sabe qual é o problema? É que você não usa a tua voz. Sabe qual é o teu problema? É que tu acostuma chegar todo dia lá naquele trabalho, viver toda vez e toda segunda-feira aquela miséria, toda vez sendo afugentado, toda vez sendo confrontado, e você não levanta a tua voz, e agora cessa essa contenda em nome de Jesus. Deus está dizendo, manda o mar se acalmar, manda o vento cessar, manda a briga parar, manda o ventre se abrir, manda as circunstâncias transformarem, porque você está debaixo de uma bênção de Deus e da unção de Deus. Eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda obra do mal. Deus não brinca de dar poder, Deus não brinca de dar sentença, Deus não brinca de dar sugestão, não. Quando Ele fala, é garantido. E eu profetizo que esses dias haverá um alívio, haverá um alívio. Eu estou profetizando, você sai daqui diferente hoje. Hoje Deus quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Você tem ideia de que quando você está num ambiente profético, tua vida pode ser modificada no culto? Quando um ambiente profético chega, quando Deus te apresenta no lugar, você sai com uma palavra, e a palavra muda tudo, porque ela começa a gerar vida, ela começa a transformar. Deus vai falando e vai as sementes brotando, e vai a erva aparecendo, e as árvores vão crescendo, e elas vão frutificando, os animais vão crescendo, os bebês vão vindo, tudo começa através da palavra. Então aqui está começando a gerar, tem sementes começando a gerar na vida de pessoas aqui, tem coisas que estão crescendo, Deus está frutificando e fazendo crescer na vida de muita gente, nesse ambiente aqui. É por isso que houve uma guerra para você não estar aqui hoje, é por isso que é uma guerra para tu parar, é por isso que é uma guerra para tu desistir, para tu murmurar, é uma guerra para você travar, para você parar com a tua jornada, para você abandonar o barco, para você desistir da tua chamada, do teu projeto, porque aqui começa a acontecer coisas. Pastor, como é que é isso? Através da palavra as coisas se movem. Isso é verdade mesmo? Diz a Bíblia que um profeta um dia está no meio de um cemitério, lugar de morte, de choro, de tristeza, cheio de osso em volta. E aí Deus põe ele ali no meio e fala para o profeta: e aí, o que tem? Um monte de osso. Não profetiza, filho do homem. Esses ossos podem por acaso reviver? Deus faz uma pergunta. Se sou eu e você e olhar ali sendo no cemitério, você fala assim: ó, humanamente não. E o profeta está nessa corrida, nesse pensamento. O profeta está olhando, um monte de osso seco, carcaça, talvez um cheiro fétido. E ele muito educadamente vai dizer o quê? Tu sabes, Senhor. Ou seja, para mim não dá não, mas se o Senhor falar, está na tua mão. Eu tiro da minha alçada. Resolução de Deus qual foi? Profeta, chame médicos, engenheiros, chame as autoridades, manda trazer carne humana, vamos tentar fazer um Frankenstein aqui, vamos modificar. Ele não faz isso. Qual é a solução de Deus no meio do caos? Qual é a solução de Deus quando não tem o que se fazer? Quando a gente não tem para onde ir? Quando a gente não sabe onde andar? Quando não sabe o que fazer? Qual é a direção de Deus? Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Abre a tua boca e começa a falar. Falar com quem? Falar com o osso. E por acaso o osso responde? Osso tem ouvido? Osso diz alguma coisa? Não, mas para ele fala, filho do homem. Profetiza, abre a tua boca. Talvez alguém está pensando, mas sei lá, pastor, eu vou chegar no meu trabalho, vou falar o que para a parede? Vai. Vou falar para o teu celular, você trabalha com venda? Vai. Você vai falar com o teu computador? Você vai. Você vai falar e as pessoas não vão
vão entender, parece que eu estou falando com o osso, pode falar. Porque se Deus te levantou e te inspirou, Ele vai te garantir. Podem não ouvir, podem não entender, pode parecer loucura, pode ser coisa da sua cabeça, mas começa a falar. E a Bíblia diz que quando Ele começa a profetizar, osso começa a ligar com osso, nervo com nervo, carne começa a brotar, e nervo fala de sensibilidade. Deus vai dar sensibilidade, Deus vai dar vida, Deus vai estruturar de novo, Deus vai colocar de pé de novo. Aquilo que a gente não pode, Deus pode. Aquilo que a gente não tem força, Deus tem força. Através da palavra, Deus começa a gerar. Está sendo gerado vida, está sendo gerado vida aqui nesse lugar, está sendo gerado vida. Eu não sei se você concorda aqui comigo, porque se tu concordar, irmãos, não vai viver coisas grandes. Nós estamos debaixo de uma palavra. Haverá crescimento, e vai haver mesmo, e vai haver mesmo. Vai ter salvação para tua casa, vai ter salvação para os teus filhos, vai ter salvação para tua família, vai ter salvação para os teus vizinhos. Vai começar a vir gente, vai começar a soprar milagre nessa casa. Não sei se você acredita ou concorda, mas se tu acreditar e concordar, a Bíblia diz que aquilo que é concordado na terra é concordado no céu. Aquilo que a gente alinha aqui na terra é alinhado no céu. A palavra tem poder, e a palavra que sai do altar é vida, vida, restauração, vida, vida, vida. Eu não sei se você entendeu, mas a vida, vida sendo liberada, chuva de Deus sobre essa casa. Quem entende isso pode levantar uma das suas mãos e começar a adorar. É noite profética, é ambiente profético, é noite de graça. A gente já batizado com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja renovado por Deus, recebe graça, 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 graça.